A paz do Senhor, amados. Daqui a pouquinho eu estarei ministrando uma mensagem sobre proclamação da liberdade. Nós estaremos falando embasado no texto de Isaías, capítulo 61, do versículo 1 até o versículo 10. O objetivo da mensagem, o que o Espírito Santo me passou, foi que ele quer libertar pessoas. Ele quer restaurar corações, restaurar almas. Ele quer libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Ele também quer libertar os que estão aprisionados, que já estão com algemas nas suas mãos. Deus é o Deus da liberdade. Mas para isso, a pessoa precisa querer ser liberta. E o Espírito Santo, ele me trouxe 5 fases, tendo como base esse texto que eu falei, para que a pessoa seja liberta. Porém, a pessoa precisa ter alguns posicionamentos específicos para passar de uma fase para outra. E é sobre estes posicionamentos que eu vou estar falando nessa ministração. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer falar conosco. O Espírito Santo, ele quer nos libertar. O Espírito Santo é aquele que quer nos curar. O Espírito Santo é aquele que quer destruir os grilhões, quebrar o arco do forte. O Espírito Santo é aquele que é o maior interessado na nossa liberdade. E ele é o maior interessado na nossa liberdade. Ele quer nos desamarrar das coisas antigas, das coisas passadas, das alianças que foram feitas. Ele quer realmente fazer com que nós sejamos cidadãos dos céus. Um prisioneiro não é um cidadão. O prisioneiro, ele não tem os direitos, não é, que um cidadão tem. Ele não tem liberdade, ele não tem o direito de ir e vir. Um preso, ele realmente está sob o domínio de uma determinada potestade, de um determinado governo. E muitas vezes esse governo pode ser uma palavra que lançaram contra você. Muitas vezes esse governo, esse domínio, esse reinado pode ser de alguma situação passada. Pode ser de uma aliança que você fez e talvez você nem saiba que tenha feito esta aliança. Existem diversos tipos de aliança. Uma palavra, um acordo, uma assinatura, uma aliança emocional, algo da sua família que já vem de geração em geração, ou seja, uma tradição familiar. Muitas pessoas estão presas por tradições familiares. Eu conversei com uma mulher lá no trabalho, estávamos conversando eu e meu amigo, que também é evangélico, e ela falou assim, ela disse que tem um determinado tipo de problema, uma doença que todo mundo da família tem, e ela tem, e ela estava aceitando, e eu fiz a pergunta para ela, você já pediu para Deus lhe curar? E ela disse, não, eu nunca pedi, porque na minha família é normal. Então existem pessoas que estão presas pelas tradições familiares. E talvez você esteja preso, talvez você diga assim, mas minha família, meus pais, minha mãe, foi sempre assim. Mas o Senhor me ungiu para pregar as boas novas para você e proclamar o dia do jubileu, o dia da liberdade. Hoje é o dia da liberdade do Senhor na sua vida. Agora, para falar em detalhes, eu vou pegar o esboço aqui para você. Então, você que acompanha aqui o canal, você vai ter em primeira mão, não é? Aqui, ó, tá o esboço da mensagem. E o tema vai ser proclamação da liberdade. 5 fases para libertação, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou falar, dar um geral, do contexto de uma guerra. Uma guerra, ela é um evento que vem sido gerado, né? Ela é gerada muitos anos antes. Não é? Existem as chamadas tensões políticas que vão acontecendo, os movimentos militares que vão acontecendo, as estratégias que vão acontecendo, as trocas de acusações que vão acontecendo, e isso vai acumulando tensão. Então, quando existe guerra,
Na verdade, isso já veio de muito antes. E quando acontece a guerra, quando a guerra é declarada, quando a guerra não é, quando alguém fala que está em guerra, esse momento é um momento que os dois países eles começam a medir força, não é? E ali tem estratégias e táticas militares e eles começam, não é? Os países começam a enviar seus soldados, seus exércitos, o que nós chamamos das frentes, né, de combate. Hoje existem as frentes via mar, as frentes via terra e as frentes via espaço aéreo, né? Que antes era só avião, agora tem as aeronaves não tripuladas, como também chamadas de drones, não é? Então nós temos basicamente isso que acontece, não é? Essas guerras. E depois das guerras acontecem a diplomacia, os tratados, né, de paz, não é? Ali para cessar a guerra, o cessar fogo. E depois, terminando ali, nós temos um impacto humanitário, ou seja, o que ficou, os destroços, as ruínas, mortes, destruições aos patrimônios e também morte das pessoas. E depois você tem a reconstrução, tá? Ali. Sendo que é interessante que a condição do pós-guerra de um país perdedor e até mesmo do país vencedor, mas principalmente do país perdedor, é uma condição muito caótica. É uma condição em que você tem uma falta na infraestrutura básica, onde muitas vezes você não tem água encanada, está tudo contaminado, você não tem eletricidade, enfim, precisa de reconstrução. E nessa jornada de reconstrução, muitos países fazem alianças. E muitas vezes essas alianças elas são boas e muitas vezes essas alianças elas são ruins. E o que acontece? Esses países eles ficam presos nessas alianças porque estavam numa situação fragilizada. E aí aquele país aceitou, topou qualquer aliança, topou fazer qualquer aliança, topou fazer qualquer, não é, negociação para sair daquela crise. Na Segunda Guerra Mundial foi assim. Os países eles foram reconstruídos por alianças, por aliados e existe o que nós chamamos de Plano Marshall, onde foi o momento que os países receberam ajuda. Sendo que é interessante que muitos países estão presos até hoje nessas alianças. Temos histórias recentes em que países que tentam sair dessa aliança sofrem retaliação. Muitas vezes sofrem um novo bombardeio do próprio país que ajudou ele lá atrás, tá? Então não é tão simples sair de uma aliança. E por isso que Deus está trazendo, né, ao meu coração essa mensagem. Muitas pessoas fizeram alianças e estão tendo uma extrema dificuldade de sair delas. Porque fizeram no momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento que estavam em ruínas. E agora viu que a aliança não foi um bom negócio e querem sair, mas não conseguem. Mas o Senhor está trazendo a libertação para você neste dia, não é? Independente do dia que você esteja assistindo esse vídeo, o Senhor é aquele que vai trazer libertação para a tua vida, tá? Então o primeiro tópico aqui quando nós olhamos Isaías 61, precisamos entender a história do cativeiro babilônico, não é? E na história do cativeiro babilônico, você vai ter basicamente o momento em que Israel passava por uma dificuldade religiosa, não é? Eles adoravam outros deuses, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, eles estavam adorando aos ídolos. Eles também passavam por uma dificuldade política. O povo de Israel estava dividido. Existiam as tribos do sul, as tribos do norte, e entre essas próprias tribos haviam divisões. Então existia tensão interna, existia um contexto político interno muito complicado, tá? E existia também uma tensão externa, um movimento externo acontecendo, que era a expansão do Império Babilônico, tá? E nessa expansão do Império Babilônico, o Império Babilônico encontrou uma fragilidade no povo de Israel. Como é que o povo de Israel iria se defender se eles estavam passando por uma crise interna? Momento de fraqueza de Israel. Então o povo babilônico veio
e através de várias deportações ali, não é? Teve a primeira deportação que levou os... e aí se você ler o livro de Daniel capítulo 1, você vai ver que no ano em que se levantou o rei Nabucodonosor, eles levaram cativos diversos jovens da realeza, como Daniel, Ananias, Daniel, os jovens da realeza, né? Daniel, Ananias, Azarias e Misaías, né? Então foram esses jovens que foram levados, tá? Que foram os jovens da realeza. Então, leia capítulo Daniel capítulo 1, e aí você vai ver exatamente os nomes dele, né? Acredito que eu falei certo os nomes dele. Mas teve a segunda deportação, que foi a deportação que levaram basicamente os reis, e a terceira deportação, que foi a ruína total, onde Jerusalém foi queimada, enfim. Onde foi basicamente, não é, a destruição mesmo ali de Jerusalém, tá? E dentro do cativeiro, o povo de Israel, ele passou dificuldade. O cativeiro durou 70 anos. Uma geração nasceu dentro do cativeiro. Cativeiro foi um momento de extrema dificuldade do povo de Israel. Eles perderam basicamente ali a identidade deles, né? Eles não conseguiam nem cantar um cântico. Chegavam para eles e diziam assim: canta um hino de Sião para nós, e eles não conseguiam nem cantar o cântico. Então eles passaram, não é, por essa crise de identidade. E fora, Gustavo, o que estava acontecendo? Fora estava tendo um império, a expansão do império persa, né? Ali do império dominado por Ciro, que foi usado por Deus para libertar lá na frente o povo de Israel, né? Depois de 70 anos. Então, o povo de Israel passou por isso, tá? Então, dado esse contexto, o que é que nós vamos entender aqui? Primeiro, o público-alvo, não é, da mensagem são pessoas que estão presas no passado, a palavras, a fatos, pessoas. Se você receber alguma palavra do seu pai, da sua mãe, de alguma autoridade, de um professor, de amigos lá no trabalho, ou seja, você está preso a alguma palavra do passado. Você também pode estar preso, como eu falei, a alguma tradição da sua família. Você pode estar preso a alianças e acordos que você fez com pessoas. Você pode estar preso também com alianças e acordos espirituais que você possa ter feito. Você também pode estar preso a um trauma, a uma decepção, a algo que aconteceu, uma traição, não é? Um fato muito marcante que aconteceu na sua vida. E você pode estar preso, tá? E a sua condição, não é? Ela pode estar semelhante a uma condição de um país pós-guerra. Você pode estar nesse momento destruído, em ruínas. E quando eu falo destruição, pode ser espiritual, emocional, física, familiar, profissional, ou seja, sua vida está me permita a expressão, uma desgraça. Você vive em ruínas. Então, o Senhor, Ele está trazendo aqui, né? Deixa eu mudar aqui a posição, porque eu só fico bem forte aqui. Então, o Senhor, Ele está trazendo, né, para que eu fale essa mensagem aqui para você. Deixa eu ver se nessa posição fica melhor. Pronto, acho que fica melhor aqui. Ótimo. Deixa eu... Pronto. Opa. Vamos lá, a gente vai conseguir aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, assim ficou melhor. Então o Senhor, Ele quer restaurar a tua vida, não é? Então se sua vida está nesse contexto, o Senhor quer restaurar a tua vida. Mas para isso, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que está nessa condição. Muitas pessoas estão numa condição de miséria, mas não reconhecem. Elas têm a dificuldade de reconhecer. Elas enxergam que outras pessoas estão num momento de miséria, numa situação de desgraça, mas ela não tem a capacidade de reconhecer a própria situação que ela está. Então, o primeiro passo é você reconhecer a sua situação, não é? Que você precisa, tá? Segundo, né? Então nós vamos para a primeira fase. Você reconhecendo a sua situação, você, não é, precisa ouvir
E aqui no texto de Isaías ele vai dizer que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, a mensagem de restauração, ela chega para quem quer ouvir, para os mansos de coração. Aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a mensagem. Então, o primeiro passo é ouvir. Quem não ouve, não consegue enxergar uma possibilidade de mudança. Tem pessoas que são difíceis de ouvir conselhos. Tem pessoas que são difíceis de ouvir conselhos e escutar as pessoas. Então essas pessoas, elas provavelmente, elas nunca vão enxergar algo diferente na vida porque elas não escutam, tá? Primeiro passo, ouvir. Segundo passo é você entender a importância da cura, não é? O Senhor me ungiu para pregar boas novas quebrantados de coração, restaurar os corações. Então, a importância de você ser curado. Imagina o povo de Israel estava destruído lá no cativeiro. Então, eles precisavam primeiro ter a sua alma restaurada, ter o seu coração restaurado. Uma pessoa com a alma abalada, ela nem move nada, ela não faz nada, ela não sai da cama. Então, em primeiro lugar, Deus tem interesse de curar a nossa alma, curar o nosso coração, tá? E para isso, nós precisamos ter coragem. Para a cura acontecer, você precisa ter coragem. Por exemplo, alguém vai fazer uma cirurgia. Você precisa ter coragem de deixar, não é, o médico abrir você. Então, é preciso coragem para mexer onde está o problema. Então, existem pessoas que não têm coragem de mexer ali porque sabe que vai doer. Então, precisamos ter coragem, tá? Para enfrentar a realidade e sermos curados, tá? Então, o segundo passo é coragem. Coragem para se abrir. A Bíblia vai dizer que enquanto me calei, os meus ossos secaram. A Bíblia vai dizer também que confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então o ato de você falar, claro que você não vai falar com qualquer pessoa, é muito importante. Porque quando você fala, você abre o seu coração, mas você não vai abrir seu coração para qualquer pessoa. Mas é importante, faz parte do processo da cura. E aí vamos para a fase 3. Uma vez que você fala, chegou a hora de proclamar a liberdade. O Senhor me ungiu para proclamar liberdade, libertação aos cativos. Então, alianças e diplomacias com acordos formais. A proclamação, ela tem um poder de quebrar alianças antigas. Então, quando o Brasil, não é, fez a proclamação da República, né, que se comemora todo dia 15 de novembro, o Brasil, basicamente, ele está dizendo, olha, aqui é uma república, aqui tem, não é, um presidente, então você tem uma proclamação. E a proclamação é um evento com pompa, com suntuosidade, um evento carregado de luxo. E é um evento que traz exposição. Ou seja, todos os reinados, todos os governos precisam saber daquele evento. Precisam saber que aquela pessoa, ela está sendo proclamada, né? Então é muito importante a exposição, que é o terceiro passo. Primeiro, você precisa reconhecer que precisa mudar, ouvir, depois ter coragem para mexer onde você não quer mexer e depois exposição. Você precisa, uma proclamação, ó, é um ato solene, público, que todos conhecem, tá? Então, é um ato que se declara em alta voz, é um anúncio, todo mundo precisa saber que você é livre. Então não se faz proclamação escondido. Quando Jesus vai curar o homem da mão ressequida, ele primeiro traz o homem no meio e cura aquele homem. Então a exposição, ela também faz parte do processo de libertação. Naquele momento ali, alianças e acordos estão sendo quebrados. Enquanto você deixa escondido, o acordo ainda está de pé, a aliança está de pé. Então você precisa se expor, mostrar para as pessoas
e aqui trazendo para a aplicação espiritual, mostrar para o inferno que você é livre. Todos os demônios precisam saber disso, porque o demônio não é onisciente. Mas a partir do momento que você se expor, você vai proclamar. E o diabo, a Bíblia vai dizer, o diabo não terá domínio sobre vós, o pecado não terá domínio sobre vós, as alianças antigas não terão domínio sobre vós, tá? Agora você já é livre, porém, você na verdade, você tem a proclamação, ela te dá o direito da liberdade. Foi proclamada a sua liberdade, mas você realmente está fora da prisão? Você realmente está livre? As algemas, quase que não saía, as algemas foram quebradas, os grilhões foram quebrados, a porta da prisão foi aberta? Então essa é a grande pergunta. E aí vai para a outra fase, quando no texto vai dizer, enviou-me para o quê? Proclamar tanto a libertação dos cativos, quanto a abertura de prisão. Então o que Deus quer é abrir as prisões que existem nas nossas almas, no nosso espírito, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, abrir a prisão. Então muitas vezes, temos o direito de liberdade. O alvará de soltura já foi lhe dado. Você já tem o direito, mas você ainda está dentro da prisão. E o que fazer para sair de dentro da prisão? Você precisa o quê? De ajuda. Então, é muito importante, você tomar posse da liberdade, da proclamação, não é? Mas pedir ajuda a quem tem condições de libertar. Quando uma pessoa está presa, ela precisa de alguém para desenrolar o processo. Ela precisa de alguém, não é? Quando o juiz diz, Joãozinho está livre. Mas Joãozinho está lá dentro da prisão ainda. Quem é que vai abrir? É o carcereiro. Mas o carcereiro vai ouvir a ordem de quem? Do seu superior. O superior precisa de quem? Receber o alvará na mão, assinado por alguém. Então esse processo de documentação, de você falar com um, de falar com o outro, e chegar até o carcereiro abrir a chave da sua prisão, você precisa de ajuda. O preso, ele não sai da prisão sozinho. E aqui nós precisamos de quê? De humildade. Sem humildade, ou seja, sem você reconhecer que precisa de ajuda, você não vai sair da prisão. Você precisa de ajuda. E é interessante que muitas pessoas têm dificuldade de pedir conselhos aos seus líderes, conselho aos seus pastores. Eu quero dizer que Deus já proclamou a tua liberdade. Você já tem o direito da liberdade, mas você precisa de ajuda. Quando a Bíblia fala lá em Atos, né, que Cornélio, ele queria ouvir a mensagem, ele chamou Pedro, ele precisou de ajuda, não é? Ele chamou Pedro para pregar o evangelho para ele, precisou de ajuda. José, quando estava na prisão, ele pediu ajuda para, não é, aquele copeiro, ou para o padeiro, não é? Infelizmente esqueceram dele, mas depois ele disse, olha, tem alguém lá que interpreta sonho. Mas José o que? Reconheceu que precisa de ajuda. Então quem está na prisão, Pedro, quando estava preso, ele tinha ajuda de quem, Gustavo? Da igreja, que estava em contínua oração por ele. Então quem está preso precisa de ajuda. Peça ajuda e aí você vai realmente ter a sua cadeia aberta. E quando você tiver a sua cadeia aberta, você vai para a última fase, que é a fase de glória. Que é a fase que você vai experimentar dupla honra, que é a fase que os teus desertos se tornarão em manancial, que é a fase que o que é ruína vai se transformar em carvalho de justiça, que a terra infrutífera, ela vai dar frutos, que a terra que não tem prosperidade, que é escassa, vai dar prosperidade, vai dar fruto. Então esse momento é um momento de glória. Mas o momento de glória você precisa aprender a usufruir. Você precisa, grava aí, você precisa aprender a ser um cidadão dos céus. Porque muitas pessoas não sabem usufruir dos seus direitos. Muitas pessoas ficaram tanto tempo presas que elas não sabem como ser cidadãos. A pessoa ficou tanto tempo na cadeia
que ela não sabe viver mais em sociedade. Existem presos que dizem assim, eu vou sair, vou fazer para voltar, porque ele não sabe mais viver em sociedade. Tem pessoas que não sabem viver a glória do Senhor. Tem pessoas que não sabem se alimentar do melhor dessa terra. Tem pessoas que não sabem comer do banquete do Senhor. Tem pessoas que já se acostumaram com a roupa de preso. Mas o Senhor, neste momento, Ele quer colocar roupa nova em você, quer fazer um grande banquete, como o filho pródigo fez, não é? Como o pai do filho pródigo fez com ele. Colocou roupas novas, colocou um anel, colocou novas sandálias e fez um grande banquete. E o filho foi lá e usufruiu. Você precisa aprender a usufruir. Que Deus abençoe você. Neste momento, você é livre. Você é livre. Você é livre. Mas você precisa reconhecer que precisa mudar. Você precisa ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, a mensagem de transformação, a mensagem de salvação. Você precisa ter coragem para enfrentar, não é, as dificuldades, mexer aonde você não quer mexer, para ser curado. Você não pode ter vergonha de se expor, que você é livre, se exponha, que você é livre. Você não pode deixar de pedir ajuda, precisa ter humildade, peça ajuda. E por fim, se alimente do banquete do Senhor, sem reservas. Amém? Então que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.